noite. Está começando mais um programa Checkmate, ao vivo, aqui na sua TV Babitonga, Vivendo Joinville. Sempre trazemos temas aqui de interesse não só local, como também nacional e por vezes internacional. Hoje, direitos humanos, está aqui no centro do tabuleiro. Estou recebendo aqui a presença da professora Ana Carolina Lopes Ouzen, ela que é professora da Sociesc, bacharelado em Direito pela Universidade Federal do Paraná, mestrado em Direito do Estado pela Universidade Federal do Paraná e também autora do livro Direitos Fundamentais Sociais, Efetividade frente à Reserva do Possível, publicado pela Juruá em 2011 ou 2012, professora Ana. Muito boa noite. Boa noite, Salvador. É um prazer estar aqui contigo essa noite. Na verdade, o livro é de 2008 e já está em tentativa de segunda edição. Nossa! Então, já recebi os documentos para providenciar até o final desse ano a segunda edição. Então, esse é o compromisso que eu assumi. Foi muito bem aceito o estudo? Na verdade, os direitos sociais são um tema bastante procurado, né? Especialmente no Brasil, em razão da realidade brasileira. Então, existe um volume de bibliografia muito grande. Na verdade, o meu livro é só uma gotinha aí nesse oceano gigantesco. Mas é uma gota que ajuda a aumentar o oceano de conhecimento, né, professor? Pois é, a gente tem. Até direitos sociais no Brasil realmente é uma luta, né? Assim como os direitos humanos. Sem dúvida. Também sem dúvida. Ainda uma utopia. Afinal, o que são direitos humanos, professora? Olha, direitos humanos é o tipo do conceito que não é muito fácil a gente simplesmente precisar, né, num conjunto de palavras estanque. Até porque os direitos humanos, eles não são algo que pode ser pensado num momento único. É algo que tem uma evolução histórica, né? Existe uma filósofa alemã chamada Hannah Arendt, que tem uma frase preciosa. Ela diz: os direitos humanos não são dados, são construídos. São conquistados, inclusive. Exatamente. Muita luta. Com muita luta. Então, necessariamente, os direitos humanos que nós conhecemos hoje vieram ao longo de todo um processo de elaboração, de conquistas, de sofrimento, de dor. Os direitos humanos, eles brotam, né, desse sofrimento que envolve a humanidade e que acaba nos deixando hoje num patamar razoavelmente interessante, né, do ponto de vista de... Eu digo bastante melhor. Eu sou uma pessoa otimista, né? Eu acho que nós estamos numa posição bem interessante em termos de positivação, de assegurar direitos humanos. O que não quer dizer que daqui a 20 anos nós não precisamos evoluir muito mais, em 50 e assim. Não dá para parar. Não, muito pelo contrário. Os movimentos sociais, né? Não, tem que ser sempre algo no vetor. As universidades têm que continuar progressivo, porque senão forças do atraso acabam... na verdade... paralisando esses direitos, professor. A gente precisa sempre aprender com os erros, né? E os direitos humanos são uma história de erros e acertos consecutivos, né? Num processo dialético e que podem levar a uma evolução na humanidade. Agora, a humanidade, ela é feita de avanços e retrocessos. A gente não ganha sempre, Sim. né? Então, sempre que a gente tem que perder para ganhar lá na frente. Às vezes é preciso dar um pé atrás, né? Eu gosto de lembrar da ditadura no Brasil como um senhor pé atrás. Muito. Né? Então foi um pé atrás bastante pesado e que agora está nos impulsionando bastante para frente. Eu imagino que o Brasil vive hoje uma época de proliferação, de reconhecimento de direitos humanos. Ainda não de efetividade de direitos humanos, mas ao menos de reconhecimento. E isso é muito Melhorou um pouco. Creio que sim. Eu também sou otimista, mas nem tanto. Nem assim. tanto. O jornalista sempre é muito crítico, né, em relação a isso. É preciso ser realista, busca né? Sempre, cadê o direito humano? Por exemplo, para que servem todos esses ditames, essa luta toda, que da Declaração dos Direitos Humanos em 1948, que vai fazer 65 anos, sem dúvida, agora no fim do ano, eles são limitados, são ilimitados esses direitos que nós lutamos? Como é que funciona essa engrenagem dos direitos humanos? Porque as pessoas, só para dar um exemplo, para situar até quem está nos assistindo, direitos humanos são sempre ligados a crime. O criminoso tem direitos humanos, a família que foi afetada não tem. O que tem de verdade nisso e o que é limitado e não limitado aí, professor? Na verdade, os direitos humanos, eles correspondem a necessidades que o ser humano vai enfrentando.
Então, num momento histórico, era absolutamente necessário afirmar a liberdade de se manifestar, a liberdade de escolher os representantes, a liberdade de não ser extorquido mediante tributos, né, frente ao absolutismo do Estado. Num outro momento, a gente precisa afirmar a necessidade do Estado prestar determinados serviços, é o caso dos direitos sociais. Segunda geração dos direitos, né? Exatamente, educação. Então, eles estão sempre relacionados às necessidades dos seres humanos, né? E as necessidades que vão se criando e vão se desenvolvendo, tendo como vetor, como linha condutora, a situação da dignidade da pessoa humana. Ou seja, esses direitos humanos, eles têm um fio condutor comum, que é justamente a dignidade da pessoa humana. Então, tudo aquilo que pode propiciar esse avanço na dignidade. Então, limitados eles não serão jamais, eles são sempre limitados, até porque as necessidades humanas vão se aperfeiçoando, vão se desenvolvendo cada vez mais, né? Agora, a situação da dificuldade de implementação é que acaba levando a essa tentativa de aprimorar esses direitos humanos, porque é preciso aprimorá-los enquanto conceito, enquanto norma, para que eles possam efetivamente porque chegar à realidade. Porque é muita coisa que está em norma e não é executada, né? Agora, assim como a Constituição Federal. Sem dúvida. Agora, esse preconceito relacionado ao crime, eu não digo necessariamente que é um preconceito, porque os direitos humanos também são dos criminosos e, de fato, também atingem o problema carcerário no Brasil. Né? Mas, que é grave, né? É grave. O juiz João Marcos Buch passou aqui por esse tabuleiro do checkmate no passado. Eu imagino que ele teve muito a contar, né? Ele contou muito e se posicionou aqui quanto ao carandiru que nós temos aqui, né? Exato. Então, é uma situação grave que não pode ser simplesmente ignorada. Agora, os direitos humanos não são só direitos de criminosos, como também não são só direitos de minorias, né? Nós normalmente ligamos a ideia de direitos humanos a direitos de minorias, o que não está errado, mas é incompleto. Na verdade, direitos humanos são direitos relacionados às nossas necessidades enquanto seres humanos, as nossas necessidades culturais, as nossas necessidades de afirmação enquanto cidadão brasileiro, né? E também são direitos que, digamos, muitas vezes tocam a maioria. Quando o Brasil se uniu para pedir eleições diretas para presidente da República, o voto direto, a democracia, não era direito de minoria, era direito de maioria, né? Então, os direitos humanos não são só de minorias e não são só de presos, tocam o Brasil como um todo. São de todos. Né? Professora, nós vamos a um rápido intervalo. Checkmate volta rapidinho falando sobre direitos humanos.